Olá, meu nome é Robson Soares Orchey e eu quero responder aqui. O que eu faço? Como se tornar um Agile Coach? Talvez para esse vídeo não dê, porque eu gostaria que ele fosse um pouco mais curto, mas para isso eu vou usar o framework do Instituto Agile, criado pela Lisa Hendricks, onde a gente vai falar das 8 competências do Agile Coach. Quem é esse profissional? Aonde vive? O que come? Opa, mas não é o Globo Repórter. Por isso eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse framework. Venha comigo e vamos se aprofundar um pouquinho na visão de o que esse profissional faz e o que ele pode agregar para a sua instituição. Então, no framework, para nós entendermos e ficar bem claro, nós temos o Agile Coach, 8 quadrantes, situados em 4 deles, que é práticas, condução, domínios de habilidade e ensino. Dentro desses 4 quadrantes, nós vamos encontrar o profissional, o espírito criativo, as competências e o suporte. Tudo isso é amparado por conteúdo do lado esquerdo, do lado direito processo, sobre domínio, e em cima conhecimento e aplicação. Dentro desses 8 grandes temas. Então vamos lá falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é o Lean Agile, que vai formar a palavra Agile, Agile, né? Não é a prática de fazer mais rápido, mas é vivendo e aplicando valores ágeis e Lean. Para quem não sabe, o Lean Manufacturing foi criado, vem do sistema Toyota de gestão. Ele levou esse nome depois do livro A Máquina que Mudou o Mundo, que foi uma experiência da Toyota com a GM. Vale a pena, é uma boa leitura. E o Lean é baseado no contexto just in time e o contexto de qualidade focada no ser humano. Tudo isso baseado no Kaizen, na melhoria contínua, no consumo, na produção sustentável, baseado no Mura, Muda e Muri. E aonde nós vamos tirar todos os valores dentro do ágil. Há muito tempo, né, nós compilávamos e fazíamos projetos, já tínhamos grandes manuais, grandes frameworks, grandes kits de ferramentas de como se fazer projetos, mas era preciso, o mundo estava mudando e muda muito rápido, né? Então era preciso fazer software de uma maneira incremental, que respondesse, que olhasse para o cliente. E daí algumas pessoas se reuniram e criaram um manifesto ágil baseado em 4 valores e 12 domínios, 12 princípios. E eu não vou falar dos 12 princípios, porque às vezes a gente pode errar, né, ele não lembrar, mas eu gostaria de falar dos 4 valores, que são indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software funcionando, entenda produto funcionando, serviço funcionando, mais do que documentos abrangentes, colaboração com o cliente, mais que negociações de contrato, e responder à mudança mais do que seguir planos. Robson, então quer dizer que o ágil não tem plano, não tem planejamento? Tem sim, porque seguimos sempre o PDCA, o Kaizen. E aí vamos entender um pouquinho mais. Então, no primeiro momento, o ágil focou em times, em como esses times trabalhavam, e daí a gente tem alguns frameworks, que é o Scrum, o Scrumban, o XP, o FDD, o Crystal, que nos ajudavam a focar no desenvolvimento dos times. Conforme nós começamos a olhar para a cadeia de valor, nós descobrimos que era preciso focar nesse contexto, nesse fluxo de valor. E daí nascem outros frameworks que vão nos auxiliar. Recordo também que alguns desses frameworks vêm antes até do Manifesto Ágil, mas eles vão trazendo maturidade. E recorda que não existe o certo, existe a visão que você está olhando para dentro da sua organização, do seu setor, né? Então, após olhar para esse fluxo de valor, para esses projetos que tinham o mesmo fluxo, nós começamos a olhar que algumas partes da instituição era preciso, influenciavam como nós fazíamos, entregávamos software, como nós trabalhávamos. E vamos chamar, nesse momento nós começamos a trabalhar com portfólios. O método Kanban veio muito antes, né? Mas também chega nessa camada do portfólio, a cultura Spotify, o jeito de integração, a cultura Spotify, né? Depois nós vamos encontrar, agora no último momento do Agile, a gente tem encontrado o Business Agility, que nada mais é como as empresas respondem às mudanças, como elas respondem para que possam entregar mais valor.
Daí nós temos o Safe, o Discipline Agile, Agile Shift, que tem essa camada. Então, é a habilidade de compreender as estruturas e o princípio Lean para aplicá-las, para gerar a inovação. Um Agile Coach, geralmente, ele vai saber um desses frameworks em cada um desses níveis, juntamente com o Lean, para que ele possa amparar e ajudar as empresas a terem um desenvolvimento sustentável. O outro quadrante, né, é o quadrante da condução, que o primeiro ponto é o coaching. Eu sou coach de formação, então o coach é um profissional que faz parcerias, acordos com clientes, né, para que levem um processo criativo, que leve de um ponto A a um ponto B. A maioria dos coaches também geralmente estudam comportamento humano. Comportamento é um viés da personalidade e os comportamentos que nos ajudam a ter atitudes diferentes que constroem a cultura. Então, a experiência do treinador de auxiliar, com perguntas poderosas, guiar o caminho, esse é o papel do coach dentro, né, do papel do Agile Coach. Também nós temos o da facilitação, amparado por várias técnicas, mas o Learning 3.0 se destaca, que é para que nunca a gente possa perder o propósito de estar reunido. Geralmente em alguma reunião, as pessoas têm a tendência a se perderem, porque elas estão lá, têm dificuldades de se manterem na solução e na tomada de decisões. Então, o facilitador é importantíssimo também que o Agile Coach carregue. Do outro lado, nós temos o ensino, e como bom ensino, nós falamos muito de equipes multidisciplinares, mas falamos de equipes que trabalham juntos, então a técnica de apresentação, de gamificação, agora nós temos falado de transdisciplinar, aquilo que une por um propósito só as pessoas, que fazem elas trabalharem em sistemas, tem sido muito importante. Então, o papel do ensino, de ministrar, de, acima de tudo, fazer com que metabolizem o conhecimento como o melhor benefício. Essa é a capacidade de um Agile Coach de ensinar, e por isso ele tem que ter um domínio, uma didática, e principalmente hoje com as ferramentas novas, né, Miro, tudo isso dentro da tecnologia, do cyberespaço, como ele interage. Por fim, nós encontramos no ensino a mentoria. Mentor é alguém que viveu o caminho, que passou por esse caminho e sabe ensinar, sabe, acima de tudo, gerar esse crescimento, dar perspectiva, viveu este case. E o Agile Coach, geralmente, ele já passou por alguma transformação, ele já viveu alguma transformação em algum dos níveis, e ele pode auxiliar, ele pode mostrar o caminho. Depois nós vamos encontrar a habilidade. Da habilidade, a primeira habilidade é o técnico. Aqui eu trago, né, desenvolvimento de software, arquitetura, qualidade, infraestrutura, mas entenda como técnico talvez uma parte tributária, jurídica, coisas específicas da empresa. A habilidade técnica. E o Agile Coach tem que dominar para que ele possa falar a mesma língua e fazer sentido para aqueles que estão ouvindo ele. Então, código limpo, qualidade de testes, técnicas, né, focadas nisso para um desenvolvimento de exemplo no ensino. Por outro lado, a habilidade de transformação, né, transformação digital, uma nova cultura de gestão, a holacracia é a experiência do desenvolvimento organizacional e catalisador de mudanças, baseando na gestão de mudanças cultural, tudo isso que vai sendo impactado para um pensamento sistêmico, que nem as partes, a soma das partes não é o todo, e nem o todo é a soma das partes, de olhar de uma maneira de um sistema, que é as grandes corporações, ou pequenas. Por fim, chegamos na última habilidade, que é a do negócio, onde estão os nossos amigos POs, Product Managers, que também interagem em algumas dessas categorias, para que a gente possa ser, no desenvolvimento de negócios, inovação, desenvolvimento de produtos, a capacidade de aplicar estratégia de negócio, estrutura de gerenciamento ágil como uma vantagem comercial e competitiva. Essas três habilidades nos ajudam inteiramente com os processos e os conteúdos e, seguindo as práticas, a construir uma nova cultura dentro da empresa.
Para ficar mais claro, Robson, como que a gente usa cada uma delas? Às vezes, para os técnicos, vamos precisar ser mentores, mostrar do caminho, mostrar que funciona, mostrar o caminho que já percorremos. Às vezes, para o negócio, a gente vai ter que ser professor para que ela foque e possa descobrir novas técnicas, usar do nosso cinturão, né, de práticas, de ferramentas. Ou, às vezes, na área de transformação, simplesmente fazer com que eles não percam o foco, o propósito, porque estão reunidos. Ou, às vezes, nós vamos precisar, para a transformação, mostrar os caminhos através de perguntas, mostrar aonde eles podem chegar, para depois eles poderem observar pessoas que fizeram esse caminho, aprenderem e reaprenderem, a olharem de volta para o caminho para onde devem seguir e não perder esse propósito na facilitação. É assim que um Agile Coach deve trabalhar. Se você tiver alguma dica, se você não gostou de algo, deixe sua intenção positiva nesse vídeo, nos ajude a construir. A minha intenção não foi visual, nada visual, mas trazer conhecimento do que tem sido esse profissional tão procurado no mercado. Então, ao meu ver, Agile Coach é um profissional conhecedor dos domínios da habilidade, que formam a cultura empresarial com métodos, conteúdos e processos. Ele facilita a transformação por meio de práticas, conhecimentos e ferramentas para que as pessoas e as organizações possam se adaptar na geração de entregas de valor. Por isso, a você, muito obrigado por me ouvir até aqui e deixe seu comentário. Você precisa de um Agile Coach? Você já trabalhou com Agile Coach? Eu conheço muitos bons Agile Coaches, conheço ótimas pessoas. E Robson, vai ficar para outro momento, né? Mas um dia eu conto como eu me tornei Agile Coach. E, Robson, você conhece todas essas práticas? Algumas eu tenho conhecimento, mas outras eu tenho mais profundidade. Mas vai ficar para outro vídeo. Um grande abraço a todos vocês que têm feito a transformação dentro das empresas. Um grande abraço.